Novo arcabouço fiscal, programa Desenrola Brasil, sabatina do novo presidente do Banco Central, isso sem falar nos debates da reforma tributária. Esses foram apenas alguns dos temas das reuniões realizadas pela Comissão de Assuntos Econômicos em 2023 e 2024. Para fazer um balanço desse período, está aqui conosco o senador Vanderlan Cardoso, presidente da CAI, nesses 2 últimos anos. Senador, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Senador, o senhor começou a presidir a Comissão de Assuntos Econômicos em 2023, exatamente coincidindo com o novo mandato do presidente Lula e com o novo Congresso eleito. E havia aí uma urgência de novas medidas, de novas propostas para melhorar a eficiência e a economia do Estado. E a CAI aprovou várias delas, né? Eu já citei algumas aqui, mas tem o Desenrola Brasil, o novo arcabouço fiscal, os marcos legais de garantia do setor de seguros, dos jogos eletrônicos e também o voto de qualidade do governo nas decisões do CARF. Queria saber do senhor qual foi o maior desafio nessa área, nesse período aí do início do mandato. Eu acho que todas essas matérias foram muito desafiadoras, né? Todas elas, porque foi muitas discussões, são matérias importantes para o nosso país. Mas se eu tivesse aqui falar de matéria mesmo, o que foi que deu muito prazer e contribuiu também com o nosso país, são os 2 grupos de trabalho que foi criado para a reforma tributária, né? Tanto da primeira etapa, a primeira fase, né, que a gente chama assim, quanto agora da regulamentação. Então, muito bem conduzido na primeira etapa pelo senador Efraim, onde nós podemos aí contribuir na reforma tributária com o texto que veio aprovado da Câmara, podendo contribuir, né, aperfeiçoando ainda mais o texto. Então, nessa primeira etapa, foram 22 emendas acatadas ali desse grupo de trabalho. E na regulamentação agora, foram quase 40 emendas acatadas pelo relator. Então, foi inúmeras audiências públicas, tanto na primeira parte como na segunda etapa, audiências públicas, discussões, são centenas de setores que foram ouvidos, podendo ali falar um pouco das suas agonias, né, que todo mundo ficou muito apreensivo, cara, com relação à regulamentação. A primeira etapa, o pessoal ficou mais tranquilo, mas quando veio a regulamentação agora, imposto seletivo, chamado imposto do pecado, quem entra, como é que fica, como é que vai ser, quem vai ter redução, qual que vai ser tarifa zero aí de imposto. Então, nós realmente, eu posso dizer que foi um desafio muito grande, mas foram inúmeras as matérias, foram mais de 300 aprovadas na Comissão de Assuntos Econômicos. Pois é, a gente tem aqui um balanço, né, senador? Foram 130 reuniões de trabalho, 45 audiências públicas, 300 matérias deliberadas e 15 autoridades sabatinadas. Entre elas, a gente teve aí o novo presidente do Banco Central. A CAI, ela faz também, de tempos em tempos, reuniões com o presidente do Banco Central, uma espécie de prestação de contas, né? E o Roberto Campos Neto esteve algumas vezes nesse período que o senhor foi presidente da comissão, falando principalmente da questão da taxa de juros, que foi, acho que, o grande desafio dele nesses últimos 2 anos em relação aí ao governo. O que o senhor espera dos debates que aconteceram e da própria sabatina que houve com o futuro presidente, o Gabriel Galípolo? O que o senhor espera desse debate para 2025? Na verdade, cara, a presidência do Banco Central nunca teve tanto em evidência quanto agora, por último, no governo do presidente Lula, né? Porque travou-se ali uma espécie de quem é a culpa por os juros estar alto, na questão da inflação e tudo mais. Então, o Campos Neto ficou muito em evidência nessas discussões, né? E ali ele teve, por parte da Comissão de Assuntos Econômicos, todo um respaldo, sempre que nós precisarmos, que ali os senadores, quando decidia que era o momento dele ir ali, tá falando, tirando as dúvidas, né, ele tem que prestar essa conta, é a comissão, né, de assuntos econômicos. Então, ele sempre foi, e com essas explicações do Roberto, sempre nos deixava assim, um pouco mais tranquilos e às vezes até apreensivo pelo o que podia vir a acontecer caso algumas medidas na área econômica fossem tomadas erradas. E a gente está vendo aí agora essa dólar disparando, a inflação aí de novo batendo na porta, entendeu? Então é um momento
de apreensão. Mas o Gabriel Galípolo, né, é muito preparado. Então, nós temos certeza que ele não vai tomar decisão nenhuma que não seja de comum acordo, porque ele tem os diretores, né? E sempre que o Banco Central toma a decisão com taxa de juros, né, vem a Selic, de comum acordo. E já mostrou agora nessas últimas reuniões que teve, né, que ele, acima de tudo, ele vai ser Banco Central, ele vai ser Brasil. Então, nós estamos muito tranquilos com relação a essa nova gestão aí, a partir do ano que entra, com o Gabriel no banco. O senhor acha que há uma tendência a manter a mesma linha de pensamento, ou ele deve começar a reduzir um pouco essa taxa de juros para conseguir agradar um pouco o governo? Olha, não é nem questão de agradar, cara. O Banco Central não toma decisões em cima de vontade do governante que está de plantão. Não é assim, né? Tem números, e não é só os números que apresentam aqui no país. Também tem que levar em conta o que está acontecendo lá fora. Sim. Né? E todas as vezes que vai reunião do Copom, isso é muito bem analisado. Agora, como brasileiro e também como empregador que tem empresa, a gente fica preocupado e a gente torce muito para que os juros baixem, mas também que os juros baixem com segurança, para que não aconteça o que aconteceu no passado, quando se baixou os juros muito na marra e depois o efeito, né, veio ao contrário. Aí nós voltamos aí na época do governo da presidente Dilma, né, que baixou-se muito os juros sem ter condições, depois quando veio inflação, veio aí teve que subir demais, né? Chegamos aí a uma taxa Selic absurda. Então, acredito que agora, já de uma forma bem mais madura, né, o Banco Central com essa autonomia que o Senado, né, o Congresso, o Senado deu ao Banco Central ainda em 2019, se eu não me engano. Então, essa autonomia facilitou muito para que a decisão, principalmente em época de eleição ou pré-campanha, que não fosse tomada de acordo com a vontade do governante. Senador, uma outra questão também em relação ao arcabouço fiscal, se cumprir as metas do arcabouço fiscal. Aí é um pacote de gastos, de corte de gastos. Qual a sua expectativa em relação ao cumprimento dessas metas? Olha, o teto de gastos, acho que foi um erro muito grande não termos seguido naquela linha que foi aprovado. Mexeu-se muito, né? E agora está se fazendo esse ajuste e tem pauta polêmica aí, né? Tem itens polêmicos aí, BPC, vem a questão do judiciário que estão se movimentando. E são decisões que têm que ser tomadas, são decisões importantes, né? Então, nós esperamos aí que, mesmo ele muito tímido, né, um ajuste que venha contribuir, pelo menos que acalme o mercado, que o país possa dar um sinal aos investidores, possa dar um sinal também para outros, para lá fora, né, que o país está fazendo o dever de casa. Nós estamos vendo aí uma fuga de capitais, de recursos, uma saída muito de dinheiro do país, dos investidores aqui. Esse dinheiro é um dinheiro especulativo. Nós temos que fazer o dever de casa para que não fique na dependência desses investimentos, que eles são especulativos, que o menor sinal que dá, né, ou de inflação ou qualquer ruído que dá no país, esses investidores vêm e tiram os recursos e fica aí essa desconfiança, e aí onde bate o dólar, se eu não me engano aí, um absurdo que está, já passou de 6, né? A gente espera que entre aí nos próximos meses aí, que ele se acalme, né, com esse ajuste que está sendo aprovado aí, que tenho certeza que, se depender aqui do Congresso, em especial aqui o Senado, nós vamos dar a nossa contribuição. Senador, quando a gente fala em Comissão de Assuntos Econômicos, geralmente só se fala de economia, mas tem vários outros setores que passam, né, necessariamente pela análise da Comissão de Assuntos Econômicos. A gente pode falar de agricultura familiar, de várias ações na saúde.
Veio o plano Safra, né, da agricultura familiar, que foi um grande destaque também aprovado pela comissão. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas matérias que foram aprovadas, esses projetos que foram aprovados, que tiveram esse alcance maior para a população. É verdade, tudo que tem impacto financeiro, Sim. independente de qual área, se é infraestrutura, ciência e tecnologia, saúde, né? Tudo passa lá, né? Tudo passa lá para ter essa análise do impacto financeiro, né? Eu fui muito criterioso com relação a isso, né? Pautar projetos sem ter o impacto que aquele projeto ia ter nas finanças do país, então a gente procurava ter todos os números, né, da Fazenda, buscar informações do projeto. Você vê, nós aprovamos lá na CAI, acho que já passou na Câmara também, corrigimos aí um erro que tínhamos com relação às pessoas, né, as crianças, né, que são portadores aí do vírus, aquele Zika vírus, né? Então, as famílias, eu tive reunião com as famílias, então aquilo mexeu muito com a gente, mexeu muito com os senadores e as senadoras. Quando vê uma família que tem uma criança, e principalmente as famílias que não têm condições de arcar com aquela despesa toda, é muita despesa, é muito custo que tem uma criança com essa questão, né? Com o vírus e passando por todo esse processo. Então, isso daí foi discutido, aprovado, muito bem discutido. O governo entendeu o momento, não era também assim um custo altíssimo, já que no país nós temos aí cerca de 1.600 crianças aí, jovens, que têm a questão da Zika vírus, né? Então, são matérias ali, praticamente todas. Às vezes chega a matéria lá que o pessoal diz, olha, mas aqui essa matéria não é matéria de CAI, sim, mas está lá para ver impacto financeiro. E ela, com certeza, aí ela passa na comissão, que se é meio ambiente, passa na CAI e passa também no meio ambiente, nos assuntos sociais, entendeu? Então, assim... A gente tem aqui uma lista na área da saúde. Pensão aos filhos de pessoas com hanseníase, que obriga os planos de saúde privados a fornecerem tratamentos e coberturas obrigatórias a pessoas com diabetes, que inclui um gasto mínimo constitucional em saúde, as despesas e custeio de investimentos em hospitais universitários. E tem também um que eu lembro que foi muito debatido, que foi uma pensão para os órfãos do feminicídio. Não foi, senador? Essas medidas também tiveram muito destaque, né? Nós temos uma bancada feminina muito atuante. São 16 parlamentares e a nossa comissão, a Comissão de Assuntos Econômicos, elas têm ali muitas parlamentares atuantes na comissão. Então, todos esses projetos que é com relação à criança, adolescente, que vem mais de família, que a mulher é muito mais ligada até, né, do que os homens. Então, facilitou para que esses projetos eles fossem aprovados e que o Senado Federal e o governo corrigisse uns erros aí que vinham sendo, ao longo do tempo, aí estavam permanecendo, né? Esse é um deles, né? Que foi ali na comissão bem discutido. E projetos interessantes, tem projetos que às vezes tinha ali 10 anos, 12 anos, 8 anos, né? Que estavam parados sem discussão, né? Então, esses projetos nós procuramos, ao chegar à CAI, nós procuramos fazer um levantamento do que tinha ali de projetos que tinham que dar sequência, que tinha que ser aprovado, né? E isso nós fizemos e, graças a Deus, foi assim, né? Todos entenderam e como a comissão é muito atuante, os membros da comissão, então nós não tivemos dificuldades em aprová-los, né? Nós tínhamos reunião, como foi a última, e foi mais de 20 matérias, né? Discutidas e aprovadas. Um outro momento também de destaque da comissão foi naquela fase das enchentes no Rio Grande do Sul, né? Algumas matérias importantes, exatamente porque envolvia, né, auxílios, né? E entre eles teve a proposta de suspensão do pagamento de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas por um prazo determinado. Como foi, senador? No momento que o país precisa, né, de corte de gastos, de ajustes, e evitando se dar concessões e isenções, e, ao mesmo tempo, ajudar, né, um Estado que foi que sofreu com uma tragédia tão grande. Olha, a questão do Rio Grande do Sul pegou assim, acho que todos, né? O Brasil inteiro, né? Foi uma comoção e todos ajudaram,
todos ajudando o Rio Grande do Sul. O Estado precisa ser reconstruído em muitas áreas, muitas cidades, inclusive a capital, Porto Alegre. E o que nós tínhamos que aprovar, né? Já que o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem uma dívida, uma das maiores dívidas hoje é do Rio Grande do Sul. Aprovar condições para que o Estado possa, pelo menos, respirar e voltar a fazer alguns investimentos para recuperar o que aconteceu nas enchentes. Então, ali nós fizemos várias matérias, não foi... Não foi só essa, não, foram várias, não. Essa tem uma só. Inclusive, ontem mesmo nós aprovamos o PROPAG, que é o... né, que foi o plano de recuperação dos estados, já é o segundo, né, que o primeiro nós aprovamos em 2020, inclusive eu fui o relator do refinanciamento dos estados, a primeira etapa. Agora, já em condições bem melhores e o Rio Grande do Sul com destaque também. Então, houve a suspensão de 3 anos de pagamento de qualquer dívida do Rio Grande do Sul até por esse período aí para que ele se recupere. Então, foi momento de discussão e foi em todas as comissões também, né? Então, tudo que precisou de meio ambiente, de assuntos sociais, da CCJ, tudo foi dado prioridade. No último dia que teve, que podia receber mensagens para financiamento, tinham 5 mensagens de financiamento já há algum tempo parada do Rio Grande do Sul. Então, nós demos prioridades, tanto a Fazenda como a Casa Civil, em agilizar esses processos e mandar para a comissão, para o Senado. O presidente Pacheco despachou imediatamente para a comissão e nós aprovamos 5 empréstimos para o Rio Grande do Sul também, para estar ajudando. Então, foi um esforço que foi feito ao estado do Rio Grande do Sul, como foi feito para outros estados também, em momento de cheia, de enchente, como houve lá na Bahia, que houve em Goiás. Né? Nós tivemos um período aí difícil em Goiás e foi em época de pandemia também. Né? Sim. Além da questão das enchentes, também a gente teve o problema das queimadas, isso tudo afeta muito a agricultura. A comissão também trabalhou nessa área da agricultura. Eu até já mencionei que um dos temas foi o projeto do Plano Safra para a Agricultura Familiar, entre outros, né, senador? Essa é uma área que também mereceu muito destaque e atenção dos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Sim. A agricultura familiar, se você pegar os números de famílias, de produção na agricultura familiar, os números são, né, astronômicos mesmo, são grandes os números. E precisa de quê? Precisa de recursos. Né? Então, a comissão vem dando uma prioridade em todos os assuntos que chegam com relação a esses financiamentos, o pedido de autorização para empréstimos. Só o último agora foi mais de 500 milhões de reais que nós aprovamos para a agricultura familiar, sem contar o que ela já tem, né? Então, quando você pega os números, produção de mandioca, né? Acho que mais de 70% da produção de mandioca vem da agricultura familiar. Aí você pega o arroz, você pega a carne, você pega o suíno, você pega aves. A maior produção vem da agricultura familiar, entendeu? Leite, né? Vem da agricultura familiar. Então, esses pequenos produtores, eles não têm o mesmo acesso que têm os grandes. Acesso em financiamentos, até com juros diferenciados, condições de pagar. Então, está se corrigindo também uma falha que houve aí no passado em não ter dado tanta atenção para a agricultura familiar. Eu trabalho muito na agricultura familiar através de nossas emendas em assentamentos regulares, em chegar às associações. As nossas emendas que nós temos direito, eu coloco muito recurso para a agricultura familiar. Produção de mel, né, fruticultura, peixe. Então, esse pessoal, eles movimentam e eles produzem e dão resultado para o país, né? Pois é, o senhor, por experiência própria, né, pelo que a gente lembra que o senhor vem de uma família de agricultores familiares, se não me engano, né, senador? Como foi no seu estado? Quero aproveitar que o senhor é do estado de Goiás, um estado que foi muito atingido pelas queimadas. Como é que foi esse impacto para o estado do senhor, unindo aí o seu conhecimento do estado e também dessa questão da economia? Olha,
várias frentes elas foram feitas aí com relação a queimadas, recuperação de nascentes. Está havendo uma conscientização. Veja bem, ao trabalhar para que a Codevasf fosse para o estado de Goiás, ela tem um programa de recuperação de nascentes que é muito interessante. Então, esses pequenos produtores, os médios, os grandes produtores, estão vendo que a saída é recuperar essas áreas degradadas. Uhum. E a prevenção com relação a incêndios, tanto em matas como nos campos, e lá, né, cerrado e tudo mais, ela vem sendo feita. Agora, nós temos algumas particularidades. O que é? Tem seca que ela prolonga, né? Isso não acontece só no nosso país, né? Essa mudança climática aí, ela pegando o mundo inteiro. Você vê país super desenvolvido que não tem condições de controle nenhum, quando vem aqueles incêndios, né? Que talvez é pior do que a gasolina, né? Sim. É uma mata seca, as árvores secas, no chão ali, tanta folhagem e tudo, então aquilo ali propaga muito rápido. Mas a prevenção, o que eu tenho notado, está acontecendo, né? Eu gosto muito do meio ambiente. Eu não sou daqueles enjoados que põem culpa e que acham que nós somos culpados de tudo, né? Nós preservamos muito bem, o nosso país é preservado, a Amazônia é preservada. Quem gera muita poluição não somos nós, né? São americanos, somos europeus. Esse pessoal que gera muita poluição. Nós preservamos a nossa floresta amazônica. Nós fazemos de tudo para preservar o cerrado. Nós temos muitos parques, né? Nós temos o Pantanal, que embora nessas secas que houve, eu conheço bem o Pantanal. Então, é até difícil combater, mas a prevenção, esses proprietários, esses moradores, esses ribeirinhos começou a fazer a prevenção. Senador, com a sua experiência na área, na questão econômica, qual a sua aposta para 2025? O que o senhor acha que vai ser, que vai pautar a Comissão de Assuntos Econômicos? O senhor deixa aí esse período de 2 anos, mas com certeza tem alguma coisa aí que ficou mais para frente. Qual a sua aposta para 2025? Olha, eu estou deixando a presidência, mas é uma área que eu sou apaixonado, essa parte da economia, gosto, discuto. Pretendo continuar sendo membro da CAI, mas ainda 2025, o que vai pautar vai ser a área econômica ainda. Nós não resolvemos, nós estamos com problemas sérios na parte econômica. Então, temos que resolver essa política de gasto, não podemos estar gastando mais do que arrecada. Isso tem que dar um basta, não podemos ficar fazendo dívida para rolar dívida, né? Eu vejo até alguns economistas compararem que o Brasil está em torno hoje, chegando aos 90%, dívida versus PIB, compara com o Japão, compara com os Estados Unidos, né? E eles esquecem que a diferença de lá é que eles fazem dívida para investimento, para investir. Aqui nós fazemos dívida para rolar dívida. Então, isso tem que dar um basta. A questão do juro, cada ponto percentual desse são alguns bilhões a mais que o país paga de juros, né? Quem vai gerar emprego e renda nesse país, quem vai investir, não tem condições de pagar Selic, como está previsto, de 14%, 15%, 16%. Que isso é a base, mas se for ver o real mesmo, isso vai chegar a 18%, 20%. Como é que você vai fazer um investimento com esse juro? Então, segura muito o crescimento do país. Então, nós temos esses gargalos. Então, eu sou um otimista, que já passei por muitos planos aí, desde que comecei minha vida empresarial, e comecei muito cedo, né? Então, desde Plano Sarney, confisco de boi em pasto, não sei se você lembra disso, confisco de boi em pasto, acho que não, que você é nova, né? Confisco de boi em pasto, depois veio confisco de poupança, tantos planos que aconteceu, inflação de quanto? 80% ao mês. Então, nós conseguimos, né,
mudar. Então, o Plano Real estabilizou. Ninguém gosta mais, ninguém quer saber mais de falar em inflação. A gente fica... quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Não quer mais, né, senador? Senador, muito obrigada. Parabéns pelos seus 2 anos aí à frente da Comissão de Assuntos Econômicos. Sucesso nos próximos desafios aí como senador, em outras comissões, em outros desafios. E muito obrigada pelas suas explicações, por esse balanço. Eu que agradeço. Obrigado. Essa entrevista, bem como todos os nossos outros programas, estão disponíveis para você rever ou recomendar a outros espectadores no site senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela atenção e até a próxima.